Shalom, shalom, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Certamente hoje falaremos de um assunto muito especial para cada um de nós e que com certeza a luz da palavra trará uma revelação do Senhor nosso Deus para nós olharmos sempre de um ângulo muito mais alto, muito mais sublime, que são aos olhos de Deus. Hoje vamos estar falando sobre as características de um lar cristão. E para isso já te convido você a pegar a sua Bíblia e abrir ela comigo em Mateus, no capítulo 7, no versículo de número 24, e nós vamos fazer essa leitura até o versículo de número 27. Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente e construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Queridos, diante de um mundo em caos moral e espiritual, ainda podemos ver um lar cristão com equilíbrio e sucesso. Vejamos nessa meditação, neste estudo, nessa palavra de Deus, algumas características fundamentais de um lar cristão abençoado. Olha só, características fundamentais de um lar cristão abençoado. E a primeira característica que nós vamos já colocar ela aqui é sobre valores. Marca aí, valores. Não negocia valores. Não negocia valores. Vamos ler também segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo de número 18. E também vamos ler a seguir Mateus, capítulo 6, e o versículo de número 33. Segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 18.
na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Agora também vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 6, versículo de número 33, que diz assim o texto: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Em 2ª carta de Coríntios 4:18, ele fala que as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E em 6:33 de Mateus, a Bíblia nos leva a nós buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Marca isso. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Filhos que veem o exemplo de seus pais no temor e amor a Deus, não terão dificuldade alguma de crerem em Deus. Então, queridos, filhos que vão ver e estarão vendo o exemplo dos pais no temor e amor a Deus, não terão dificuldade alguma de crerem em Deus. Eles podem até vivenciar as lutas, as dificuldades, as lágrimas no percurso da vida. Contudo, observam a seriedade com que são aplicados os princípios das Escrituras Sagradas. Eles enxergam em seus pais o caráter de Cristo, revelado numa fé verdadeira, legítima e exemplar. Um lar cristão verdadeiro imprime no coração dos filhos os valores eternos. Olha o que diz a palavra de Deus em Tito, capítulo 2, versículo 6 até o 8. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino mostre integridade, reverência, linguagem sadia. Olha só, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer ao nosso respeito. É
é dentro desses lares que crescem homens e mulheres fiéis, que farão a diferença diante de uma sociedade corrompida pelo pecado. Vamos ler mais um texto em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 14 até o 16, que diz assim: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Um lar cristão genuíno é aquele que, independente das propostas do mundo, transmite aos seus filhos os seus valores eternos. Então, a primeira característica que nós estamos aqui aprendendo é que nós não devemos e não podemos deixar de ensinar nossos filhos, filhas, que não se negocia valores. Nós estamos aprendendo aqui que os valores são colocar sempre Deus em primeiro lugar, a palavra de Deus em primeiro lugar, conduzir assim a família a Deus. Segunda característica que nós vamos aprender hoje aqui é sobre promover a paz, o amor e a comunhão. Marca isso aí também. Promover a paz, o amor e a comunhão. Nós vamos estar lendo aqui alguns textos também em relação a esta palavra. Em Romanos capítulo 12, versículo de número 18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Também vamos estar abrindo a Bíblia aqui em Salmo 133, versículo 1 ao 3. Salmo 133, versículo de número 1 ao 3. Onde diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Olha que maravilhoso este texto, né, queridos? Dentro de um lar cristão, se ensina a perdoar as ofensas. Eu quero repetir novamente essa frase. Dentro de um lar cristão, se ensina a perdoar as ofensas. Se não se aplica o perdão aqui dentro de casa, como conseguirá perdoar os demais lá fora? Então, é em casa que se educa
a ceder a vez, a ajudar a quem precisa, a obedecer aos mais velhos, a respeitar os idosos, a dar honra a quem honra. E olha o que diz a palavra de Deus para nós. Romanos, capítulo 13, versículo 7. Paguem a todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Outro texto que nós vamos estar lendo aqui está em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 17. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem ao Rei. Isso é muito importante que nós entender. Em casa se instrui a comportar-se numa mesa de refeição e a buscar o melhor para o próximo. Outro texto que nós vamos ler aqui também agora está em Mateus 22, do 37 ao 39. Onde diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, no lar se aprende a valorizar as virtudes e a lutar contra os defeitos, que é uma das coisas, querido, que nós muitas das vezes queremos ceder para ver o defeito do outro dentro da casa, sempre acusando: é você que precisa mudar, é você que precisa melhorar, e a gente nunca está errado, né? Então a gente necessita aprender a valorizar as virtudes e a lutar contra os defeitos. Em casa se aprende a não dormir com o coração magoado, nem deixar que a raiz de amargura venha dominar a alma, né? Muitas vezes acaba ali havendo intrigas, divisão, e Satanás toma vantagens quando isso acontece, e principalmente quando ali vão dormir magoados, feridos. Então, não deixe que a raiz da amargura venha dominar a alma. Vamos estar lendo aqui também Efésios capítulo 4, versículo 26 ao 27. Fiquem irados e não pequem, né? Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, e não deem lugar, nem deem lugar ao diabo. Outro texto também aqui que nós vamos estar lendo está em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14 ao 15. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Um lar cristão promove a paz, o amor e a comunhão. Um lar cristão promove a paz, o amor e a comunhão.
terceira característica que nós vamos falar aqui hoje também é sobre nós estarmos sempre ensinando nossos filhos e filhas. Então, ensina os filhos a amarem a Deus e a sua igreja. Vamos estar lendo Provérbios 22, versículo 6. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Glória a Deus. Vamos estar pegando também aqui Efésios capítulo 4, versículo 11 até o 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Olha só, né? Os pais devem ensinar desde cedo os seus filhos a seguirem a Cristo. Os pais devem ensinar desde cedo os seus filhos a seguirem a Cristo. Motivá-los a irem aos cultos, ensiná-los a amar e a adorar a Deus, mostrá-los o propósito de Deus na vida deles, apresentar a eles o cristianismo, sempre de uma forma positiva. Todos nós sabemos que, enquanto nos esforçamos para levar uma vida cristã autêntica, situações adversas acontecem. Tenha muito cuidado, irmão, irmã, que é pai, que é mãe. Tenha muito cuidado ao discutir situações negativas. Preste atenção, você que é pai, você que é mãe, preste muita atenção nessa parte. Tenha muito cuidado ao discutir situações negativas na presença de seus filhos. Meu querido, tome muito cuidado nisso. Por quê, pastor? Porque crianças não têm maturidade para avaliar com precisão os eventos adversos. Se necessário, procure, querido e minha querida, discutir tais assuntos com o seu cônjuge ou amigos em privado. Quantos filhos desviados, caídos nas drogas e na perversidade da vida,
por ouvirem seus pais falarem mal da igreja, criticarem seus líderes espirituais. Se o seu filho não consegue entender sobre algum problema em particular, então busque tempo para explicar a situação de forma mais positiva possível. A falta disso pode levá-los a tirar conclusões erradas. A ênfase em coisas negativas pode levar seu filho a pensar que Deus é fraco e impotente e que a igreja não é um bom lugar. A igreja, queridos, é de Jesus. Ele é o cabeça. Devemos sempre apontar nossos filhos para a igreja, para Jesus. A quarta característica que nós estaremos aqui também hoje aprendendo é sobre nós prepararmos a família para propagar a fé. Vamos estar lendo este texto em Marcos capítulo 16, versículo 15. Olha o que diz esse texto. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. 1 Coríntios 9, 16, também vamos estar lendo agora este texto que diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Um lar cristão, queridos, prepara a família para propagar a fé. Em casa se aprende a seriedade do céu e do inferno. Em casa se faz a decisão ao lado de Cristo e se propõe a segui-lo. É em casa que é transmitida a consciência da necessidade de se pregar o evangelho para quem não teve a chance de nascer num lar cristão. A compaixão pelas almas começa num lar que ama ao próximo e, segundo o coração de Deus, deseja a salvação de todos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, olha só, que diz assim: que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, meu querido e minha querida, o ide e pregai começa dentro do lar. O lar cristão é a esperança para o mundo enfermo. Deus ama a família e a constituiu para que nela fossem gerados os valores que nortearão a construção de uma sociedade forte e equilibrada. Deus deseja um lar que o agrade, um lar que faça brilhar na família a beleza do ser humano que Ele criou. Deus continue te abençoando e que essa palavra ela traga luz e revelação do Senhor. Em nome de Jesus, assim eu oro e agradeço. Amém e amém, Jesus.